Alguém que foi levantado por Deus com uma missão em Israel, a missão de dirigir, liderar aquele povo. Liderar aquele povo. E assim o Senhor fez na vida daquele casal. Nasceu Sansão segundo a vontade do Todo-Poderoso. Aprenda com os erros de Sansão. Amados, a imagem que nós temos de Sansão, ela é muito interessante. Primeiro, nós o vemos como um herói, como alguém que foi poderoso, alguém que foi extremamente forte. Conhecemos principalmente pela força física dele. Ensinamos às nossas crianças que Sansão é o fortão, não é assim? Nós temos isso na cabeça que Sansão, ele tinha toda a força. Mas quando nós vamos para a palavra e fazemos uma análise um pouco mais detida a respeito da vida de Sansão, vamos ver que ele era um homem comum como nós, que tinha suas dificuldades e que fracassou na sua jornada como juiz. Foi um homem que deu lugar à carne e infelizmente fracou em consequência desta situação. Vamos orar? Senhor, nós te louvamos por todas as coisas que tens feito, pela oportunidade de mais uma vez estarmos na tua presença. Ó Espírito, fala conosco, para que nós possamos sair deste lugar com o nosso coração habilitado, para melhor te servir, para que possamos te buscar com todas as forças, com o nosso anseio, Senhor, para que assim estejamos continuamente na tua santa e bendita presença. Espírito Santo de Deus, instrua-nos, porque queremos viver segundo a tua vontade. Esse é meu clamor em nome de Jesus. Amém, Senhor. Aleluias. Abramos nossa Bíblia em Juízes. Juízes capítulo 13, a partir do versículo 2 diz: Havia um homem de Zorar, da linhagem de Dan, chamado Manoar, cuja mulher era estéril e não tinha filhos. Apareceu o anjo do Senhor a esta mulher e lhe disse: Eis que és estéril e nunca tivestes filho, porém conceberás e darás à luz um filho. Agora, pois, guarda-te, não bebas vinho ou bebida forte, nem comas coisa imunda, porque eis que tu conceberás e darás à luz um filho sobre cuja cabeça não passará navalha, porquanto o menino será nazireu, consagrado a Deus desde o ventre materno de sua mãe, e ele começará a livrar Israel do poder dos filisteus. Versículo 24, depois a mulher deu à luz um filho e lhe deu o nome de Sansão. O menino cresceu e o Senhor o abençoou. E o Espírito do Senhor começou a agir nele em Maanedã, entre Zorá e Estaol. Amém, amados? Queridos, quando nós vamos para a palavra de Deus, nós vamos ver que Sansão foi uma promessa de Deus para aquela mulher cujo nome não é citado, apenas o nome do pai. Manoar era o pai. E também uma promessa para todo o Israel. Alguém que foi levantado por Deus com uma missão em Israel, a missão de dirigir, liderar aquele povo. Liderar aquele povo. E assim o Senhor fez na vida daquele casal. Nasceu Sansão segundo a vontade do Todo-Poderoso, com um propósito, e isso é muito interessante, amados, porque nem sempre, queridos, nós temos olhado para os nossos filhos como promessa de Deus. Nem sempre temos olhado. Mas eu quero afirmar para vocês o seguinte: Deus não coloca homens sobre a face da terra sem que haja um propósito. Nossos filhos, o Senhor tem um propósito. O Senhor quer que sejam instrumentos nas suas mãos, que sejam pregadores da palavra, que sejam líderes por onde quer que eles andem. Esta é a promessa do Senhor e nós precisamos incutir essa realidade na cabeça de nossas crianças, para que cresçam segundo a vontade do Senhor, instruídos pela presença do Espírito Santo de Deus. Assim foi com Sansão, com certeza a sua família o criou naquela direção que foi dada pelo anjo. Foi criado, orientado a observar os preceitos do Senhor, aquilo que Deus queria para a sua vida. Afinal de contas, foi o sobrenatural de Deus que aconteceu, que realizou-se no meio daquela família. O Senhor é desta forma, amados, Ele faz que o sobrenatural esteja presente na vida daqueles que o amam.
ele se manifesta cada dia de uma forma grandiosa, de uma forma poderosa. Mas o interessante ainda, vale ressaltar isto, que Sansão, mesmo sendo objeto de uma promessa de Deus para Israel, não apenas para sua mãe, mas também para toda a nação, ele era um homem segundo os demais homens. Ele era um homem que tinha aberto diante de si todas as coisas e cabia a ele escolher o que era certo e o que era errado. Nós também temos uma promessa do Senhor, porém diante de nós está este mundo e cabe a cada um de nós escolhermos como servir ao Senhor, como andarmos, como portarmos sobre a face da terra, para que o nome santo do Senhor seja honrado, para que o nome santo de Deus seja glorificado. E foi ordenado que o voto de Narizeu fosse uma verdade na vida de Sansão. O voto de Narizeu, irmãos, era uma consagração realizada pelos pais e ou de forma voluntária por aqueles que assim desejassem. E neste voto, alguns pontos teriam que ser observados. Por exemplo, não beber vinho ou outra bebida alcoólica, não podia comer uvas, nem algum outro produto da videira, não cortava o cabelo da cabeça e não se aproximava de um cadáver. O Narizeu, ele tinha esse voto, ele tinha que observar estes preceitos, e assim Sansão com certeza observava. Mas os estudiosos, os teólogos, afirmam que Sansão foi um dos juízes fracos na fé. Ele não conseguiu desempenhar o papel que Deus tinha determinado para ele. Ele deixou-se envolver pelas coisas desse mundo. Ele olhou para este mundo e este mundo falou forte ao seu coração. Mesmo sendo instrumento de Deus, ele deixou-se desviar. Isso é interessante, porque a cada um de nós a vigilância deve ser uma verdade. Temos que vigiar a cada instante para que este mundo não nos envolva. Sansão foi envolvido pelo mundo e ele perdeu de vista a vontade do Senhor. Perdeu de vista aquilo que Deus queria para a sua vida. Amados, juízes eram pessoas levantadas por Deus para dirigir Israel em momentos difíceis. Até aquele momento não existiam ainda os reis. O primeiro rei de Israel foi Saul, depois veio Davi, Salomão e vai por aí. Mas até este momento não existia reis em Israel. Quando no momento difícil o Senhor levantava homens para que estivesse na direção do povo, eles são chamados como juízes. Na verdade, são líderes de todo o povo. Eles não eram sacerdotes religiosos, mas sim uma espécie de governador naqueles momentos difíceis em que a nação passava. Amados, e este homem, Sansão, foi um desses juízes. Ele foi juiz por 20 anos em Israel, e a Bíblia diz que ele não foi muito bem sucedido, porque deixou-se tomar pelas coisas dessa terra. Tudo isto, amados, é uma lição que nós devemos observar para a nossa vida. A palavra de Deus está cheia de ensinamentos preciosos, que mostram o lado forte das pessoas, mas também mostram o lado fraco, como as pessoas são fracas se não vigiarem. E vemos, irmãos, que muitos detentores da promessa do Senhor, que tinham um projeto de Deus para suas vidas, perderam de vista a presença de Deus e foram derrotados, fracassaram na sua caminhada. Nós, como servos do Senhor, irmãos, vivemos na mesma realidade. Nós temos uma promessa de Deus para a nossa vida. O Senhor tem para cada um de nós uma promessa, um plano. Eu tenho que procurar viver a vontade do Senhor. Se eu me deixar levar pela carne, pelo coração, eu com certeza tropeçarei, errarei o caminho e perderei o Senhor de vista na minha vida. E eu quero afirmar para vocês que é mais fácil do que parece. É muito fácil. É muito fácil errar o caminho. É apenas tomar uma decisão pelas coisas erradas, por aquilo que não agrada ao Senhor. Ou seja, permitir que o pecado, ele germine no coração, ele cresça no coração, ele frutifique no coração. A partir desse momento, vamos errar a caminhada e o pecado, com certeza, nos afastará da presença de Deus. E o final daqueles que se afastam de Deus não é bom, não é bom. Eu quero ainda afirmar, irmãos, que essa questão é extremamente séria, extremamente séria. Infelizmente, nós não temos conseguido enxergar a seriedade da vida espiritual.
Nós não conseguimos enxergar a seriedade. Nós olhamos para o inferno e achamos que é uma coisa distante, olhamos para o céu e alguns acham que é um lugar tedioso, um lugar cansativo e coisa assim. Os nossos olhos não estão abertos, nós não conseguimos compreender a dimensão do sofrimento no inferno, nem tampouco do gozo que o Senhor tem revelado para aqueles que o amam, para aqueles que colocam o seu coração na mão do Senhor e deixam-se dirigir por Ele. Amém? Mas, nesse estudo, eu quero apresentar alguns dos erros de Sansão. Como ele tropeçou, alguns pontos que nós devemos observar na nossa vida, vigiar, para que não venhamos a cometer os mesmos erros. Talvez você possa até pensar, eu não sou líder, eu não sou juiz, eu não vivo no tempo de Sansão. Como pode ser útil para mim a vida daquele? Como pode ser útil? Irmãos, os erros, por incrível que pareça, são os mesmos de hoje. O pecado é o mesmo, não muda. O pecado não muda a sua forma de ser. Talvez muda-se a forma de apresentar-se, mas a forma de ser sempre é a mesma. E um dos erros de Sansão, um deles foi a autossuficiência. Primeiro tópico, autossuficiência. O fato de conhecer a realidade do seu nascimento, um homem escolhido por Deus, separado para fazer a obra do Todo-Poderoso, isto com certeza colocou no seu coração uma falsa segurança. Uma falsa segurança. Nesses últimos tempos, amados, algo interessante acontece dentro da igreja. A falsa segurança. Nós temos olhado para a igreja, temos olhado para a nossa vida, para os nossos costumes e achamos que estamos de bem com Deus. Mas é preciso ir um pouco além. É preciso vigiar para que todos os nossos atos sejam segundo aquilo que Deus quer. E Sansão, amados, tomado pela autossuficiência, eu sou mais eu sou o tal, ele deixou-se tropeçar em coisas pequenas. Armadilhas que o diabo colocou na sua caminhada, e vale ressaltar que o diabo que age hoje é o mesmo que agiu no tempo de Sansão, há 3.000 e poucos anos atrás. É o mesmo diabo. As estratégias são as mesmas. E o diabo sabe qual o projeto de Deus para a nossa vida. O diabo sabe qual o projeto de Deus para a tua vida. E é por isso que tu és tão provado. É por isso que, diante da tua caminhada, há sempre uma armadilha. Por isso o Senhor diz, vigiai, vigiai. Faltou vigilância na vida de Sansão. Juízes, capítulo 13, versículo 5. Porque eis que tu conceberás e darás à luz um filho, sobre cuja cabeça não passará a navalha, porquanto o menino será nazireu, consagrado a Deus desde o ventre da sua mãe. E ele começará a livrar a Israel do poder dos filisteus. Queridos, se você não tiver uma cabeça equilibrada e não estiver na direção do Espírito Santo, o orgulho, a vaidade, as obras da carne, ela toma lugar. Quando nós temos uma promessa de Deus, e se nós não vigiarmos, vamos perder, porque o orgulho, a vaidade, a autossuficiência há de se mostrar. E nesse caso, irmãos, nós vemos que Sansão resolveu andar com seus próprios pés. Já não observava a direção de Deus. Quando nós olhamos a história dele, vemos que os passos, todos os seus passos, foram de desobediência às ordenanças do Senhor. Será que nós não temos desobedecido aquilo que Deus quer e não temos agido da forma que nós entendemos que é a correta? Eis o grande problema. Portanto, amados, cada um de nós, detentores da promessa de Deus, mas é preciso que haja uma vigilância para que a vaidade, a autossuficiência, eu sou mais eu, venha tomar o lugar de Deus na nossa vida e venha abrir espaço no coração para que o pecado seja concebido, para que o pecado seja gerado. Amém? Segundo aspecto, segundo o erro de Sansão, a desobediência. A desobediência. A desobediência, irmãos, ela marca a vida do ser humano. Se nós observarmos bem,
os grandes problemas que nós temos na vida é em decorrência da desobediência. Falta-nos obedecer a Deus, a vontade do Senhor, colocarmos em prática aquilo que o Senhor quer para a nossa vida. Nós agimos segundo o nosso entendimento e o Senhor diz, não faça desta forma, e nós achamos que não tem nada a ver e fazemos da forma que achamos conveniente. Eis o grande problema. Irmãos, a desobediência tem marcado a vida de muitos. Corre-se o risco de sermos desobedientes no nosso dia a dia, nas nossas atitudes, nas nossas ações. Juízes capítulo 13, versículo 14. Não deve comer nada que procede da videira, não deve beber vinho nem bebida forte, nem comer nada que seja impuro. Ela deve observar tudo o que lhe ordenei. Essas são as palavras do anjo à mãe de Sansão, na orientação com relação à gestação do seu filho. E quando nós olhamos um pouco à frente, vemos que o Senhor queria que ele tivesse o voto de Nazireu. E esse voto de Nazireu, irmãos, era um separar-se do pecado, separar-se do mundo, para viver exclusivamente para o Todo-Poderoso, viver exclusivamente para o Senhor. Nós precisamos entender, a nossa vida, ela é exclusiva para Deus. Tu precisas viver para o Senhor. Os teus atos, as tuas ações, o teu trabalho, o que você fala, os teus pensamentos, enfim, os teus olhos, aquilo que você enxerga, tudo para a honra e para a glória do Senhor, porque somos consagrados ao Todo-Poderoso. Somos consagrados. Eu tenho certeza que cada um de nós que aqui estamos, abrimos a nossa boca um dia e falamos, Senhor, a minha vida é tua. Senhor, a minha vida é tua. Estou entregando a minha vida para ti, domina sobre a minha existência, guia-me, guia-me. Acho que todos que estão aqui fizeram esse voto diante do Senhor. Não é um voto de nazireado, até porque não cabe a nós mais esse voto. No entanto, é uma consagração voluntária que nós fazemos ao Todo-Poderoso. E quantas vezes fizemos isso de noite e no dia seguinte faltou-nos a obediência ao Senhor e quebramos o voto. Queridos, nós não estamos sobre a face da terra para vivermos segundo aquilo que achamos conveniente. Ou seja, da forma que nós entendemos. Mas o nosso principal, o nosso maior objetivo é agradar ao Senhor. É fazer aquilo que Deus quer. É obedecer à vontade do Todo-Poderoso. Faltou esse princípio na vida de Sansão. Ele desobedeceu, ele quebrou um voto diante do Todo-Poderoso e agiu segundo a sua própria vontade, segundo aquilo que ele entendia como bom, como agradável para o seu coração. Amém? Terceiro erro de Sansão, dissimulado. Sansão foi fingido, ele foi falso. Olha só, irmãos, um homem separado por Deus, mas um homem que viveu de forma dissimulada. Ele viveu como hipócrita, ele viveu uma falsidade, ele tinha nascido como escolhido conforme os desígnios, conforme os planos de Deus, mas ele passou a brincar com o pecado. Eu sei que talvez você não esteja entendendo muito bem essa história, pelo fato de não conhecer todo o contexto, e eu sugiro que vocês leiam a história de Sansão, conheça a história dele, e certamente esses pontos ficarão claros para nós. E Sansão, amados, ele passou a brincar com o pecado. Ele achou talvez que a sua condição de escolhido, de juiz, de líder, ele pudesse sobressair sobre as coisas erradas. Ele pudesse talvez dar passos na direção errada e voltar para a presença do Senhor. Dar passos para a direção errada e voltar para o Todo-Poderoso. Diz a Bíblia que após as batalhas, as suas discussões, ele alegrava-se com as prostitutas. Ele buscava na prostituição, buscava na fornicação alegria para o seu coração. Tudo isso, irmãos, mostrava que ele tinha um caráter dissimulado, porque era separado por Deus, mas não tinha aquela responsabilidade de agradar ao Senhor em todas as coisas. E ainda ele brincou com relação ao seu estado, o estado da promessa de Deus,
do segredo que ele carregava na sua vida. Juízes 16, versículo 6 diz: então Dalila disse a Sansão: peço que você me conte em que consiste a sua grande força e com que você poderia ser amarrado e subjugado. Sansão respondeu: se me amarrarem com 7 cordas de arco ainda úmidas, ficarei fraco e serei como qualquer outro homem. Ele não levou Satanás a sério. Muitas vezes nós não temos encarado Satanás com a mesma seriedade. Nós temos brincado com o erro. Muitas vezes somos dissimulados, somos falsos, somos hipócritas. Amém? Quando eu falo somos, eu estou colocando na mesma situação. Cabe a mim vigiar. Cabe a mim vigiar. Cabe a cada um de nós uma vigilância para vivermos a vontade do Todo-Poderoso. Deus tem um projeto na tua vida, faça o possível. Faça o possível para que a vontade do Eterno venha à existência. Que o segredo de Deus seja guardado dentro do teu coração e que tu vivas a vontade do Eterno para que assim manifeste-se na tua existência aquilo que Deus quer. Amém? Amados, Sansão errou em muitos aspectos. Ele achou-se autossuficiente. Ele perdeu a obediência ao Senhor. Ele foi falso, ele foi dissimulado. Mas também, amados, ele tinha tendências para o pecado. Tendências para o mal dentro do seu coração. 4, tendências ao mal. Sansão tinha qualquer mulher da sua aldeia, ali do seu povo. Com certeza, irmãos, todas as mulheres daquela época gostariam de ser esposa de um juiz, de um líder. Mas ele optou, amados, por escolher uma esposa num povo estranho, num povo que não servia ao Todo-Poderoso. Ele desobedeceu os princípios do Senhor para a sua vida, para aquela nação. Ele não observou o conselho dos seus pais para a sua vida. Juízes capítulo 14, versículo 3, nos fala a palavra: porém o seu pai e a sua mãe lhe disseram: será que não há mulher entre as filhas dos seus parentes, ou entre todo o nosso povo, para que você tivesse de ir procurar uma esposa no meio dos filisteus, aqueles incircuncisos? Mas Sansão disse ao seu pai: busquem essa mulher para mim, porque é só dela que me agrado. Queridos, Sansão, ele foi buscar Dalila num povo incircunciso, um povo que era inimigo da sua terra, inimigo do seu povo. Mesmo assim, ele se agradou, ele deixou-se envolver pela Dalila, deixou-se envolver por aquela mulher. Certamente, amados, ali na sua cidadezinha, na sua aldeia, entre seu povo, havia mulheres tementes ao Senhor, mulheres bonitas, perfeitas, mulheres que observavam os preceitos de Jeová para as suas vidas. Mas, quantas vezes, amados, temos feito tal qual Sansão? O Senhor tem reservado o melhor para nós, o Senhor tem o melhor para a vida, para a nossa vida, e nós temos deixado, passado a fronteira, temos ido lá nas terras estranhas em busca do pecado. Deixamos as promessas de Deus, aquilo que Deus tem para nós, tornamo-nos envolvidos pelo maligno. E saímos da nossa casa, da nossa cidadela, vamos para terras estranhas e ali nos deixamos envolver pelo pecado. Essa aplicação, irmãos, ela é muito comum na nossa vida. É muito comum. Porque muitas vezes nós não temos observado os mandamentos de Deus, nós não temos observado a vontade do Senhor, nós somos duros de coração. As pessoas nos aconselham tal qual Sansão foi aconselhado pela sua família. As pessoas nos aconselham, elas falam para nós: não faça dessa forma, este não é o caminho do Senhor, não proceda desse jeito, não é assim que Deus quer. Deus não quer que tu vivas no pecado, mas que haja uma vida de santidade. E nós batemos o pé contra o Senhor, batemos o pé, concluímos que Deus está errado, que o pastor está errado, que a igreja está errada, que o mundo está errado, que só Satanás está certo. Por incrível que pareça.
Só o inimigo de nossas almas está certo. E nós atravessamos a fronteira, saímos da presença do Senhor, passamos a fronteira, vamos para terras estranhas, e ali o diabo subjuga, o diabo pisa, o diabo massacra, o diabo destrói. Destrói, amados. O inimigo de nossas almas não tem nada de bom para nos dar, ele não tem nada. Ele mostra-se como bom, ele mostra algo agradável aos nossos olhos, ele mostra um mundão gostoso, um mundão bonitão, ele mostra tantas coisas que são agradáveis aos nossos olhos. Mas aqueles que atravessam a fronteira, que saem da presença do Senhor, esses se dão muito mal. Eles se dão muito mal. Porque o diabo levanta-se de uma forma tão intensa, tão poderosa, a ponto de destruir por completo a vida da pessoa. E destrói casamento, destrói aquilo que a pessoa tem, a vida espiritual, destrói tudo, irmãos. O diabo não tem nada para dar, e aqueles que têm os seus corações tendenciosos ao mal e não vigia como Sansão não vigiou, ele vai buscar uma esposa no povo que é inimigo da sua terra. Esses não têm esperança, estes com certeza não têm um futuro, porque serão destruídos. Sansão foi destruído porque não ouviu o conselho que vinha de Deus através dos seus familiares, mas ele foi buscar uma mulher estranha, uma mulher que era, com certeza, instrumento do diabo para destruir aquele que Deus levantou para edificar a nação. Vale ressaltar, irmãos, que Sansão, ele foi levantado desde o ventre materno com uma missão: ser juiz, ser líder em Israel. Mas ele não vigiou, ele não cuidou, ele não valorizou o chamado de Deus. E eu quero ainda afirmar, irmãos, olha só, valorize o chamado de Deus na tua vida. Valorize o chamado do Senhor. Amados, não sejas amigo do inimigo. Não sejas. Não sejas jamais, em nenhuma hipótese, mesmo que seja para ganhar todo o ouro deste mundo, não sejas amigo do inimigo. O inimigo nunca tem nada para dar a alguém. O inimigo, ele veio para destruir. Ele veio para destruir a vida das pessoas. E Sansão, com certeza, ele foi destruído porque ele não observou a orientação de Deus, não observou a orientação, mas ele buscou numa mulher estranha, ele buscou ali o contentamento para a sua carne, o seu coração estava aberto para o mal, para a desobediência, estava aberto para a ação do maligno, para a ação do maligno. E as consequências sabemos quais são, não foram boas. Amém? Outro erro de Sansão. Número 5, negligência. Mas por que Sansão fracassou, irmãos? Ele tinha tudo para dar certo. Ele tinha tudo para ser um vencedor. Mas por que ele fracassou? Porque não observou os ensinamentos de Deus. Ele foi negligente na observância dos princípios de Deus para a sua vida. Ele não os observou, não os colocou em prática. Nós precisamos observar aquilo que Deus tem para nós. Nós precisamos observar a missão de Deus, a palavra de Deus, os mandamentos do Senhor. Se Deus diz para você que não deves agir de determinada forma, não negligencie, não vá e faça pela sua própria vontade, mas obedeça a Deus, seja conforme a vontade do Senhor. É dessa forma que alcançaremos a vitória, irmãos. É dessa forma que seremos vencedores. É preciso vigiar. É preciso vigiar. E que as nossas decisões sejam para a honra e para a glória do Todo-Poderoso. Todas as decisões para a honra e para a glória do Senhor. Muitas vezes, amados, nós entendemos como decisões grandes atitudes. Grandes atitudes. Mas decisões para a honra e para a glória do Senhor, mesmo naquele momento que você decide mentir, você decide enganar o próximo, você decide dar lugar ao pecado, seja ele qual for, são decisões,
São opções que nós temos diante de nós. Temos a decisão de pecar ou não pecar, a opção de pecar ou não pecar. Muitos tomam a decisão pelo pecado, optam pelo pecado. E a consequência é que há o afastamento da presença do Senhor. Juízes capítulo 16, versículo 23. Os governantes dos filisteus se reuniram para oferecer um grande sacrifício ao seu deus Dagom e para se alegrar. Diziam: o nosso Deus entregou o nosso inimigo Sansão nas nossas mãos. Queridos, é isso que ocorre. Quando nós negligenciamos a vontade do Senhor, abrimos espaço para o pecado, o inimigo de nossas almas, eles se alegram, ficam felizes, porque conseguiram derrubar mais um guerreiro. Conseguiram derrubar mais um que serviu ao Todo-Poderoso. E se esta pessoa não reconhecer o seu estado de pecado, não reconhecer a necessidade de confessar o seu pecado e voltar-se para a presença do Todo-Poderoso, tal qual Sansão, há de perecer, Irmãos, talvez nós estejamos sendo negligentes na obra do Senhor. Fazemos para Deus aquilo que nosso coração pede, apenas aquilo que nosso coração pede, e não fazemos aquilo que Deus pede. Veja, cuidado com a inversão. Não é o que nós queremos, é o que Deus quer. Não negligencie a vontade de Deus. Não negligencie. Amém? Não quebre a vontade de Deus na tua vida. Ela precisa estar acima da tua própria vontade. Sexto erro de Sansão foi a infidelidade. Juízes 16, versículos 16 e 17. Ela o importunava e pressionava todos os dias com a mesma pergunta, de modo que a alma dele se angustiou até a morte. Então ele contou o seu segredo dizendo: nunca foi passada uma navalha na minha cabeça, porque sou nazireu, consagrado a Deus dentre o ventre materno de minha mãe. Se o meu cabelo for cortado, a minha força irá embora, ficarei fraco e serei como qualquer outro homem. Queridos, aqui estava o segredo de Sansão. Aqui estava o segredo. Porém, ele não observou o ensinamento do Senhor. Ele não observou aquilo que Deus havia falado, que ele devia guardar para si esse segredo. Ele revelou à sua esposa, porque ela insistentemente perguntava: Sansão, como você pode ser vencido? Qual é o teu segredo? Diz a palavra, ela o importunava e pressionava todos os dias. Queridos, a Dalila de nossos dias te pressiona a cada instante. Ela diz para você: servir a Deus não é bom, e a igreja é cansativo. Não tem nada a ver agir desta forma. O que é que tem? Você pode estar presente, você tem liberdade. O que Deus quer é o teu coração, o que Deus quer é a tua alma. E Dalila fala com você todos os dias. Ela falava com Sansão todos os dias. E Dalila, claro, Satanás, fala conosco todos os dias. Não tem problema. Você pode fazer. Não é errado. O pastor não vai ver. Essa história de pastor não ver ainda é um fato. Tem muitas pessoas que fazem escondido do pastor ou dos irmãos da igreja. Mas o que adianta? Quem vê é Deus, e pior, quem vê é Satanás. E Satanás lança as suas redes, as suas amarras, as suas algemas. Satanás tem a liberdade dada por Deus de algemar aqueles que fazem a sua vontade. E diz a Bíblia que essas pessoas são prisioneiras dele, são prisioneiras. No caso de Sansão, a infidelidade, ele revelou o seu segredo, foi a sua destruição. Vieram as pessoas enquanto ele estava dormindo, cortaram os seus cabelos. E quando gritaram, ele não tinha mais força para quebrar as cordas que o amarravam. Ele foi levado para o templo de Dagom.
E ali as pessoas se alegravam, porque tinham vencido o grande guerreiro, tinham vencido aquele que Deus levantou. Amados, muitas vezes o diabo tem feito assim com as pessoas. O diabo descobre o segredo, importuna. A pessoa entrega-se. Satanás o leva para o templo e ali ele é escarnecido até a morte. É escarnecido até a morte. Quantas pessoas que serviram a Deus, que hoje vivem de forma vergonhosa na cidade? Conhece alguém? Todo mundo conhece, não é? Que eram pessoas fiéis, que eram pessoas que andavam na presença do Senhor, talvez pastores, que negaram o Todo-Poderoso, que deixaram se importunar por Dalila, revelaram o seu segredo, foram dominados pelas trevas, dominados por Satanás, e hoje está no templo de Dagon, sendo motivo de escárnio para o povo de Deus. Eles falaram um pouco mais à frente, que haviam vencido a nação. Escárnio para a sua própria vida, porque está ali, destruído, destroçado. Muitos aí não conseguem ver uma luz, conseguem ver a luz de Cristo, arrependido, confessar o seu pecado e restaurados, voltar para a presença do Mestre. Outros não conseguem ver. Os seus olhos, tal qual de Sansão, estão furados, arrancados. E eles não conseguem mais enxergar a luz do Senhor. Amados, a grande lição que os erros de Sansão têm para nós é não brincarmos com o inimigo de nossas almas. É não perdermos de vista a promessa de Deus para a nossa vida. Não perca de vista a promessa do Senhor. Não ache que você sabe tudo, que você é o tal, que você tem força, que nada pode te derrubar. Não olhe desta forma, mas busque no Senhor, busque em Deus, porque Ele é a nossa força, o Senhor é a nossa força. Não viva na desobediência, não seja desobediente aos princípios do Todo-Poderoso, porque somente aqueles que guardam a palavra do Senhor, esses o amam. Quem ama a Cristo, disse Jesus, quem me ama, guarda a minha palavra. Tu amas a Cristo? Tens a obrigação de guardar a sua palavra, obedecer a sua palavra, ter uma vida de obediência aos princípios de Deus. Outro aspecto, irmãos, na vida do verdadeiro juiz, do verdadeiro servo de Deus, não há lugar para falsidade, para hipocrisia. Não há lugar para o crente aparente. Não tem lugar para estes. O Senhor não quer dissimulados, hipócritas. O Senhor quer homens que entregam a sua vida de fato, para que sejam tomados de fato pelo Senhor, para que todos os seus dias seja apenas um dia, ou seja, que vivam sempre a mesma verdade, dia após dia. Hoje eu vivo esta verdade, amanhã viverei outra, depois de amanhã eu conserto, depois, não, para o Senhor isso não existe, não existe. Cuidado com o nosso coração, ele é tendencioso para as coisas erradas. A Bíblia diz que o nosso coração é altamente enganoso, e o coração conseguiu enganar a Sansão, porque ele deixou-se guiar pela sua natureza, pela sua própria vontade. Não te deixes guiar pela tua própria vontade, mas seja guiado pelo Espírito Santo de Deus. Não há como errar. E ainda, não negligencie a obra de Deus, os ensinamentos do Senhor, mas os pratique no teu dia a dia. A Bíblia diz que devemos guardar os seus mandamentos, praticá-los no nosso dia a dia, para que tenhamos dias felizes sobre a face da terra. E que a fidelidade, irmãos, a fidelidade ao Senhor seja uma marca da nossa existência. Sejamos fiel até a morte. Porque essa fidelidade até a morte nos dará a coroa. Se nós formos fiéis ao Senhor até o nosso último dia sobre a face da terra, com certeza receberemos do Senhor a coroa da vida eterna.
estaremos para todo sempre na presença de nosso Senhor, glorificando o Criador, honrando e bendizendo o Mestre. E eu quero ainda, irmãos, falar para você o seguinte: o céu é um lugar magnífico, extraordinário. É impossível descrevermos como é o céu, mas Deus é perfeito e Ele tem o melhor para cada um de nós. A nossa eternidade nos céus não será cansativa. Não há motivos para um dia nos arrependermos de viver com Cristo. Não há motivos para arrependimentos em desejar uma nova vida, porque ela será completa. A Bíblia diz que viveremos ali, com o nosso coração completos na presença do Mestre Jesus. A palavra de Deus, irmãos, traz diversos ensinamentos para nós. Mostra-nos homens que tiveram chamados, foram escolhidos, mas que não souberam perseverar na caminhada. Que esses ensinamentos sejam lições para nós, para que nós possamos observá-las e praticar em nosso dia a dia a vontade do Eterno. E não sermos como Sansão, alguém derrotado pelo mal, mas vitoriosos em Cristo Jesus para todo sempre. Amém? Que Deus nos abençoe. Senhor, nós te glorificamos e pedimos, Pai, que Tu venhas falar conosco, trazendo esta palavra, Senhor, ao nosso coração, nos instruindo, meu Deus, para que vivamos de fato aquilo que Tu queres. Que sejamos, ó Deus, observadores e pessoas que praticam a Tua palavra no nosso dia a dia, para que Teu nome seja honrado e seja glorificado. A Ti seja toda a honra, hoje e para sempre. Amém. Senhor, que Teu nome seja honrado e glorificado, é o que nós clamamos em nome de Jesus. Amém, Senhor. Aleluias. Mensagem número 785.